Olá, antenados e antenadas, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos à 7ª aula da unidade 4, indexação de dados, do curso Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados. Na aula de hoje, nós vamos estudar o algoritmo de inserção de um elemento em uma árvore B+. E nós temos uma novidade maravilhosa. A aula de hoje será conduzida pelo professor Ângelo Brainer. Então, vem com a gente que a aula de hoje tá massa. Aí aqui eu tenho um pseudocódigo que vai representar a inserção de entradas dentro de uma árvore B+, tá certo? Bom, então, quando eu vou inserir uma entrada na minha árvore B+, eu tenho que me preocupar com o quê? Com a regra de quantidade máxima, tá certo? E quantidade mínima de entradas. Então aqui, nesse meu pseudocódigo aqui, eu teria uma função que eu vou ficar alocando novos nós, tá certo? E tem uma função, tá certo? Essa insert new entry, que eu tenho que passar como parâmetro para ela o nó onde eu devo inserir, tá certo? E o valor da chave de busca que eu tenho que inserir. Então, no algoritmo de gerenciamento de uma árvore B+, vou inserir uma entrada, eu tenho que passar o nó que eu vou inserir, tá certo? E o valor de chave de busca que eu vou inserir. Bom, então toda vida que eu for inserir um nó, tá certo? Aí a primeira coisa que eu tenho que checar, tá certo? É se o nó já atingiu a quantidade máxima de chaves de busca por nó, tá certo? Então, se a minha árvore tem ordem n, cada nó pode ter n ponteiros, mas ele só pode ter no máximo n-1 valores de chave de busca, certo? Bom, se isso não foi atingido, tá certo? Essa quantidade máxima, então simplesmente eu vou alocar o novo valor de chave de busca dentro do nó L, garantindo a ordenação de chaves de busca dentro do nó. Então aqui, quando eu for fazer essa alocação, eu tenho que garantir que eu vou inserir o valor K de forma ordenada dentro do nó L, certo? Bom, se o meu nó já atingir a quantidade máxima de entradas de chave de busca, o que é que acontece? Eu vou ter que alocar um novo nó, já que o meu nó está cheio, não tem alternativa, eu tenho que alocar um novo nó na minha árvore, tá certo? Esse nó L', tá certo? É um nó irmão ao nó L. Então eu passei como parâmetro de entrada a localização desse nó L, tá certo? Só que ele estava cheio. Para resolver esse problema, eu aloco um novo nó L', que é irmão do nó L, tá certo? Se ele é irmão, significa o quê? Que eles têm que ter o mesmo pai. Bom, essa operação aqui é o que a gente chama de split de nós, tá certo? Você vai fazer uma divisão de nós, tá certo? Eu tinha um nó que já estava cheio e agora eu vou ter que criar um novo nó, ou seja, eu tenho que separar esse nó em dois, na realidade, para que eu aloque a nova entrada. Bom, depois que eu faço essa separação de nós, né, eu crio o nó L', que é um nó irmão de L, tá certo? Eu tenho que checar se o nó L tinha pai ou não. Por quê? Porque se o nó L não tinha pai, significa o quê? Que ele era um nó raiz, tá certo? Se o nó L era um nó raiz da árvore, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que criar uma nova raiz para a árvore, tá certo? Então, eu checo aqui o nó L, se não for diferente de vazio, o pai de nó L não for diferente de vazio, tá certo? Eu vou entrar aqui nesse senão aqui, né? E vou alocar um novo nó R, tá certo? Que R vai ser o quê? O pai de L e L'. Então L era a raiz da árvore, tá certo? Preciso alocar uma entrada e o nó L já está cheio, ou seja, eu tenho que fazer uma divisão dessa raiz em um outro nó, e para isso eu vou manter a minha estrutura de árvore, eu tenho que criar uma nova raiz para a árvore, tá certo? E aí, quando eu fizer isso, o que é que eu faço? Eu vou inserir, tá certo? Nessa nova raiz,
o valor médio das entradas que eu tenho para alocar nos dois nós L e L'. Eu vou mostrar um exemplo para vocês e isso vai ficar mais claro, tá certo? Bom, se o L já tinha pai, tá certo? Eu simplesmente vou pegar o valor médio, tá certo? Inserir na entrada no pai de L, tá certo? E inserir eu vou inserir essa nova entrada que seria um valor mediano, que isso eu vou mostrar para vocês. E depois eu faço a alocação da chave de busca entre o nó L, que já existia, e o novo nó L', seguindo a regra de ordenação das entradas assim, nos diferentes níveis da árvore. Então, todos os valores de chave de busca que forem menor ou igual a M, que for o valor que foi para a raiz, vai ficar no nó L, tá certo? Continuar no nó L. E quem for maior do que M vai ser inserido no nó L', tá certo? Então, vamos, para deixar mais claro o entendimento desse processo de inserção de entradas numa árvore B+, vamos considerar o seguinte exemplo. Eu quero construir uma árvore B+, de ordem 3, significa o quê? Cada nó vai ter, no máximo, 3 ponteiros de subárvore, tá certo? E, no máximo, n-1, dois valores de chave de busca, tá certo? Bom, por que eu estou me preocupando só com a quantidade máxima? Porque eu estou inserindo. Quando eu for remover, eu vou me preocupar com o quê? Com a quantidade mínima de entrada por nó. Então, aqui, num primeiro momento, tá certo? Sim, e a ordem de inserção das entradas vai ser esse aqui. Vou inserir primeiro a entrada 8, depois o 5, depois o 1, depois o 7, tá certo? Assim por diante. Então, aqui, eu tenho, quando eu vou inserir as duas entradas, insiro a entrada 8, né? E depois vou inserir a entrada 5, não tem problema, porque eu tenho quantidade, espaço para inserir esses dois valores de chave de busca do meu nó, que é o nó raiz, inicialmente, tá certo? Então, aqui, eu inseri primeiro o 8, depois o 5, mas pela regra de ordenação dos valores de chave de busca dentro do nó, então tenho que ordenar e colocar as entradas com o valor 5 e o valor 8. Bom, isso aqui é um nó raiz, tá certo? Como eu não tenho outros níveis na minha árvore, significa o quê? Que esses ponteiros estão apontando para a página de dados, tá certo? Então, por exemplo, esse P1 está apontando para uma página de dados onde eu tenho certeza que todos os valores de chave de busca que estão nessa página de dados têm valor menor ou igual a 5, tá certo? Já esse ponteiro aqui está apontando para uma página de dados, o P2, onde eu tenho certeza que todos os valores da chave de busca das tuplas nessa página tem valor maior do que 5 e menor ou igual a 8, tá certo? E o P3 está apontando para uma página de dados, tá certo? Onde todos os valores de chave de busca aqui são maior do que 8, tá certo? Exatamente pelaquela regra lá de ordenação nos diferentes níveis da minha árvore, tá certo? Bom, então, a próxima entrada aqui que eu tenho que inserir vai ser o valor 1, tá certo? O que é que vai acontecer quando eu quero inserir o valor 1? Eu não tenho mais entrada disponível dentro do nó raiz. Então, vai haver um overflow, tá certo? Eu preciso, a estratégia lá, segundo o algoritmo, é o quê? Criar um nó L' irmão é esse cara aqui, tá certo? Só que aqui eu tenho o seguinte problema. Esse cara, que é o meu nó L, tá, segundo a anotação do algoritmo, ele não tem pai, ou seja, ele é a raiz da árvore. Então, para eu conseguir inserir essa nova entrada, eu vou precisar o quê? Criar um nó L', tá certo? Que vai ser irmão ao nó L, e criar uma nova raiz, tá certo? Para minha árvore, já que o nó L era a raiz da árvore, tá certo? Bom, então como é que ficaria a árvore depois da inserção do nó 1? Então, ó, segundo o algoritmo lá, eu tenho que inserir o 1, só que o nó L já está cheio, crio um irmão para ele, que seria esse cara aqui, tá certo? O nó L era a raiz da árvore, tenho que criar uma nova raiz,
como é que eu faço a distribuição aqui das minhas chaves de busca nos diferentes nós da árvore, tá certo? Bom, quando eu vou criar um nó irmão para esse cara, preciso criar uma nova raiz, aí eu tenho as entradas 1, 5 e 8. Então, pego o valor mediano desses três valores, que vai ser quem? O 5, tá certo? O 5 vai ficar na nova raiz da árvore, tá certo? Por que isso? Porque dessa forma eu vou garantir que esse ponteiro P1 aqui desse nó vai apontar para uma subárvore em todos os valores de chave de busca, não sei o quê, menor a 5, tá certo? Por isso que eu pego o valor mediano. E esse ponteiro P2 vai apontar para uma subárvore em todos os valores de chave de busca que são o quê? Maior do que 5. Então, eu garanto dessa forma aquela regra de ordenação nos diferentes níveis da minha árvore. Então, ordenação da chave de busca nos diferentes níveis da minha árvore B+. Tá certo? Bom, depois que eu crio a raiz, então eu faço essa distribuição. Aqui eu fico com as entradas 1 e 5, tá certo? Aqui eu fico com a entrada 7 e 8, né? Na realidade é o seguinte, porque quando eu fiz o overflow aqui com 1, eu ainda não tinha essa entrada, aqui ficaria só o 8, então já estou considerando aqui nesse meu slide que eu já inseri a próxima entrada também, que é o 7. Então aqui nesse nó, que antes do 7 só teria o 8, eu tenho que ordenar as entradas aqui, tá certo? Então ficaria 7 e 8. Só para deixar claro, pessoal, esses ponteiros aqui, P1, significa que o P1 é o primeiro ponteiro desse nó. Não é o mesmo endereço desse P1, o mesmo endereço desse P1 aqui não. Tá certo? É só para destacar que é o primeiro ponteiro desse nó, tá certo? Mas, naturalmente, fisicamente, esses ponteiros aqui têm endereços diferentes, tá certo? Conteúdos diferentes. E lembrando que, como aqui eu tenho meu nó, aqui são meus nós folhas, tá certo? Então, o último ponteiro desse nó folha vai apontar o quê? Para o próximo nó folha, tá certo? Bom, então aqui eu já incluí até a entrada 7, a próxima entrada que eu tenho que incluir é a entrada 3. Bom, para eu incluir a entrada 3, eu tenho que localizar, tenho que passar como entrada para o algoritmo o nó que eu tenho que inserir o 3. Então, como o 3 é menor do que 5, tá certo? O único nó que eu posso inserir o 3 é nesse nó aqui à esquerda, tá certo? Que está apontado para o P1 do nó raiz, tá certo? Bom, só que inserir o 3 aqui vai significar o quê? Eu vou ter um outro overflow. Por quê? Porque aqui eu já tenho a quantidade máxima de entradas desse nó. Quantidade máxima de entrada de chave de busca. Então, qual é o segundo algoritmo? O que é que eu tenho que fazer? Tenho que alocar um novo nó L', irmão desse cara aqui, que é o nó L, tá certo? Esse cara, o L, tinha pai, então eu não preciso criar uma nova raiz, né, para a árvore, naturalmente. Então, o que é que eu faço? Eu pego, então tem os valores 1, 3 e 5, para distribuir entre os nós, esse nó L e o novo nó L' que eu estaria criando aqui, tá certo? Bom, então tem os valores 1, 3 e 5, pego o valor 3, que é o valor mediano, e o que? Vou inserir aqui na raiz da árvore, tá certo? Então, nessa nova estrutura da minha árvore, eu vou ter duas entradas na raiz, 3 e 5, 3 nós folhas. O nó L', mais à esquerda, esse nó L, e esse nó que já existia, que não está sendo alterado pela inserção do 3. Então, depois dessa inserção do 3, a estrutura da minha árvore ficaria a seguinte. Então, como eu disse, aqui eu teria a minha nó raiz, as entradas 3 e 5, certo? O P1 vai apontar para uma subárvore em todos os valores que estão aqui são menores ou igual a 3. O P2 vai apontar para uma subárvore em todos os valores de chave de busca que tem que ser o quê? Maior do que 3, menor ou igual a 5. E o P3 aponta para uma subárvore em todos os valores de chave de busca que são o quê? Maior do que 5. Tá certo? E os últimos ponteiros de cada nó folha, eu aponto para o nó folha seguinte. Por que que eu posso utilizar esse último ponteiro para apontar para o nó seguinte e não apontar para a página de dados? Porque é o seguinte, quando eu tenho o P2 aqui, ele está apontando para uma página de dados, tá certo? Que tem as tuplas que tem valor maior do que 1, menor ou igual a 3, tá certo? E quando eu pego esse P1 aqui desse outro nó, tá certo? Está apontando para todos os valores de chave de busca que são menor ou igual a 5. Então, na realidade, esse cara aqui está apontando para todos os valores que são maior do que 3 e menor ou igual a 5, tá certo? Então, essa é a lógica que garante que eu não preciso usar esse ponteiro aqui para apontar para alguma página de dados, tá certo? Então, posso criar dessa forma uma lista encadeada na minha árvore B+. Bom,
seguindo aqui na inserção das minhas entradas da minha árvore B+, então a próxima entrada que eu tenho que inserir vai ser o 12. Então, para eu inserir o 12, eu tenho que passar como parâmetro o nó que eu vou inserir o 12, né? Então, quando eu chego aqui na raiz, como é que eu localizo o nó que eu vou inserir o 12? Bom, 12 é maior do que 5, então vai ter que ficar na subárvore apontado por esse P3 aqui, tá certo? Ou seja, nesse nó aqui. Só que aqui eu tenho o seguinte problema. O nó já tem a quantidade máxima de entradas permitida, que seriam 2. Qual a solução para isso? Eu vou criar um nó L', irmão desse nó L, e vou pegar, então vou ficar com 7, 8 e 12, tá certo? Para alocar entre esses dois nós, pego o valor mediano, que vai ser o 8, e tenho que subir para quem? Para o pai desse nó. Aqui o L e o L' vão ser irmãos. Só que quando eu vou tentar inserir nesse nó aqui, tá certo? O que é que acontece? Ele também já está cheio. Então, recursivamente, o que é que eu vou ter que fazer? Criar um nó L' aqui nesse nível de recursão. Esse L' tem que ser irmão desse cara, do L, aqui nesse nível de recursão. E só que esse cara aqui, ele é a raiz da árvore. Se eu vou criar um nó irmão para ele, eu vou ter que criar o quê? Uma nova raiz para a árvore. Então, vocês estão vendo que com a inserção do 12, eu vou aumentar a altura da árvore em 1. Tá certo? Por quê? Porque eu vou ter que criar uma nova raiz na minha árvore, tá certo? Então, depois da inserção do 12, como é que ficaria a estrutura da minha árvore? Quando eu quis inserir o 12, aqui eu já inseri o 9, tá certo? Mas suponho que só tem o 12 nesse nó aqui, tá certo? Bom, quando eu quero inserir o 12, o que é que acontece? Eu tinha que inserir no no slide anterior, tá certo? Eu tinha que colocar um nó L', tá certo? Eu ficava com 7, 8 e 12, teria que subir o 8 para o nó L, que era a raiz da árvore, estava cheio também, tá certo? Aí estava com os valores 3, 5 e 8, aí cria uma nova raiz que tem um valor intermediário 5, tá certo? Nesse nível aqui, esse nó interno vai ter o valor 8, a chave de busca 8, e nesse aqui a chave de busca 3, tá certo? E aí esse ponteiro vai apontar para todo mundo que tem valor de chave de busca menor ou igual a 8, e esse cara vai apontar para todo mundo que tem valor de chave de busca maior do que 8, segundo aquela regra de ordenação de diferentes níveis de uma árvore B+, tá certo? Bom, depois disso eu vou querer inserir quem? Então o 9 aqui, quando eu inserir o 9 nesse nó aqui, ele teria entrada, suficiente, então eu só faço ordenar as entradas aqui nesse nível. Bom, depois disso, eu tenho que inserir a entrada 6. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês construam essa árvore, tá certo? Depois, considerando a inserção do 6, tá certo? Que eu teria que inserir nesse nó. Por que eu tenho que inserir nesse nó? Porque eu vim aqui pela raiz, o 6 é maior do que 5, então tem que estar nessa subárvore aqui, tá certo? À direita do 5. Bom, o 6 é menor do que o 8, então tem que estar nessa subárvore aqui. Então aqui eu tenho que inserir o 6, tá certo? Bom, e aí eu quero que vocês construam a árvore, considerando já a inserção do 6. Se você gostou da aula de hoje, então deixa aqui o seu like, deixa o seu joinha, compartilha este vídeo, ajuda esta aula a chegar no maior número possível de estudantes. Se tem dúvida do assunto de hoje, deixa aí a sua dúvida nos comentários que nós vamos responder todas as suas dúvidas. Não esquece de seguir o canal, clica no sininho para não perder nenhum vídeo, nenhuma aula nova aqui no canal. E até a próxima aula.